A paz do Senhor, meus amados ouvintes. Mais uma vez estamos aqui com o programa Vigilância da Fé e aguardando a presença dos amados ouvintes para participar de um momento em que possamos esclarecer alguns pontos que muitos irmãos estão em dúvida a respeito da vida de Cristo. Sabemos aí que há algumas denominações, uma linha apocalíptica um pouco diferenciada do que se ensina nas Assembleias de Deus. Mas é normal. Mas o que eu quero deixar na ênfase aqui, que independente da linha teológica de que alguém acredita a respeito da volta de Cristo, será em uma fase ou duas, o importante é que a gente esteja preparado, confiante de quem realmente nós estamos servindo e vivemos uma vida santa e digna a respeito de como estamos preparados para irmos ou esperar a volta de Cristo. Há algumas controvérsias em alguns ensinamentos a respeito, mas eu quero ler aqui. Mas antes vamos fazer uma oração. Bendito e eterno Deus, maravilhoso Senhor, aqui estamos como um atalaia na torre de vigília para ver o que fala conosco. E nós estamos aqui vivendo, Senhor, no momento de ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aí, Senhor. E eu vou chegar aqui alguns convites, da qual nós estamos indo participar de alguns eventos, que infelizmente algumas pessoas têm fugido da obra. Mas nós estamos aqui. Houve um pouquinho de interrupção, mas é assim mesmo. Diz assim: ora, irmão, rogamos-o pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus do templo de Deus, querendo parecer Deus. Uma passagem bíblica bastante interessante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é a apostasia? É a negação piamente de uma fé voltada para o Cristo ou para a sua palavra, aquele que vai deixar de crer. E mais uma vez eu repito, como em vários dias disse, que os apóstatas são aqueles que tinham o conhecimento da verdade, tinham a palavra em sua vida, eram praticantes desta fé genuína em Cristo Jesus, mas que de alguma maneira, por alguma situação, eles começaram a reverter a sua fé em incredulidade, a ponto de não mais querer saber a respeito do Senhor Jesus e de sua vida consagrada a Ele. É negar totalmente. É um afastamento total do verdadeiro sentido daquilo que Deus, através dos seus apóstolos, nos ensinou. E nós já estamos vendo aí, meus amados irmãos, algumas situações em que isso realmente está acontecendo. São pessoas que
diante de uma credibilidade até muitas vezes artística, ou porque ficaram muito ricos, ou porque começaram a ler outros tipos de doutrinas e filosofias, e começaram agora, em nome desse pensamento que chama-se reflexivo, contemplativo e meditativo, de querer questionar a tudo, racionalizar as coisas ou relativar as coisas. Entrar no humanismo, no pensamento em que os homens são mais importantes do que Deus. Em que suas ideias ela vai além daquilo que se imaginava. O que a própria ciência contrapõe aos pontos básicos da fé cristã. No seu coração, no seu âmago, na sua alma, no seu espírito, na sua consciência, a ponto de ser cauterizado e não poderem mais voltar de uma forma intensa à questão da sua fé no genuíno Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha, irmão, tem tanta coisa acontecendo nesses últimos dias. E um ponto importante que eu gosto muito de ficção científica. Mas eu fico também analisando o que a Bíblia diz a respeito desses questionamentos científicos. Uma coisa é você assistir, outra coisa é você meditar e refletir sobre elas, à luz da palavra de Deus. Vamos entrar numa questão. Alguém um dia foi fazer uma pesquisa arqueológica a respeito dos anjos e de alguns fatos encontrados na antiga Mesopotâmia, no Egito, no Cairo, nas civilizações antigas, nos astecas, nos maias, atopeques, nos incas, dos hieroglíficos dali que são escritos em alguns povos antigos, da região da Dinamarca, na região da Noruega, das questões dos vikings, encontraram alguns elementos arqueológicos em que aparecia figura de disco voador, apareciam alguns ritos semelhantes aos ritos judaicos, algumas divindades e suas teorias a respeito de como tudo surgiu, dos deuses, de uma mãe que era virgem, um relacionamento com um deus na qual gerou um filho e lhe deu força, como na antiga Grécia também, que tem o Zeus, que se relacionou com a humana e teve seu filho Hércules, parecido com a história de Jesus Cristo. E que enfrentou outros deuses e que aparecem algumas figuras parecidas com astronautas em determinados sítios arqueológicos. Aí depois o homem escreve um livro chamado Eram Deuses Astronautas. E colocando que, na verdade, os anjos eram seres de outros planetas ou pessoas viajantes do tempo que voltaram para aquele tempo antigo e começaram a introduzir o conhecimento científico, ideológico, filosófico e religioso. E com isso tem tirado muitos da fé cristã. Ah, mas eu vi um disco voador, eu vi luzes, eu fui abduzido. Claro, os demônios também têm poder de se materializar e criar imagens, figuras, transformar. A própria Bíblia relata isso. Eles se transformarão em anjos de luz. Se farão parecer com aquilo que a gente pensa.
Ele não entra no nosso pensamento, que só tem esse poder, é o nosso Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Mas ele tenta imitar, ele induz ao pensamento humano. E tem muitas pessoas sendo embriagadas por lerem demais as coisas, esquecerem de ler a Bíblia e fazer uma análise criteriosa a respeito do que diz as Escrituras. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Irmão, nós estamos vivendo um avanço tão grande da tecnologia, que estão sendo tantas pessoas ocupadas por ela que até se atropelam umas às outras em praça pública, de tanto estar ligado à internet. A gente tem que ter em tudo. A Bíblia diz: examinais tudo, mas retém o que é bom. Que nem tudo que se o homem cria ou transforma a natureza, ela vai beneficiar o homem, às vezes até prejudica. O homem fez o avião, mas criou o outro lado do mal, que é jogar bomba na humanidade. O homem criou energia nuclear como energia limpa e pura, mas através dela veio a frição, ou seja, a ruptura das partículas energéticas, que transformou isso em uma bomba atômica. A liberação automaticamente de uma forma potente de energia que sai sendo espalhada e queimando tudo. Nem ferro, nem parede sustenta o calor dela. Quanto mais a carne humana. O homem tem a capacidade de desenvolver algumas coisas, mas que ela tem dubialidade nas suas atitudes, nas suas ações. O homem tem um carro, criou o carro para locomover, para facilitar a sua vida, mas às vezes usufrui desse carro para ocultar algumas atribuições dele e praticar o que não deveria praticar. O homem criou a faca para cortar os alimentos, mas usa muitas vezes como ferramenta de morte. Às vezes, as coisas que ensinam por aí, ela tem duplo sentido. E tem que ter muito cuidado por onde sentido você vai escolher. Amados irmãos, glorificado é o nome do Senhor. Eu gostaria que as pessoas nunca deixassem de ler a Bíblia. E diz assim: apostasia. Olha, nós estamos vendo aí. Você pode ver que todo filme de ficção científica, ela elimina a figura de Deus e coloca a capacidade do homem de ser autossuficiente, super inteligente, conquistador e dominador em outros mundos na qual ele descobre no universo. E tirando a capacidade de Deus da sua vida e da sua visão e do seu raciocínio. Existe filme de desenho animado, tem aí um filme do dinossauro em animação, que o filhote desse casal diz que não é a mamãe quando ele olha para o pai, tirando a figura paterna do cenário, do relacionamento. Veja a engenharia cinematográfica, os textos que são colocados nos filmes. Isso leva as pessoas, principalmente as mentes ainda em formação, a enraizar essa ideia sem eles perceberem. Quando eles estão crescendo, eles não têm força para crer mais no Deus vivo e no Senhor Jesus. Por isso que é importante, eu digo aqui nesta manhã, que você que é cristão autêntico, que realmente crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que tem autoridade dentro da sua casa, como eu fiz com a minha filha, de levá-la, ainda quando ela não queria, para a escola dominical. E hoje é uma menina abençoada, é uma menina na qual Deus fez promessa, que prega a palavra do Senhor,
que Deus usa poderosamente com a sua honra e glória e misericórdia, e que está numa formação profissional, mas com base bíblica em sua vida, porque ela foi um dos componentes da escola dominical, que hoje exerce algumas funções na igreja. Não alimente somente seus filhos com as coisas deste mundo, ainda que as coisas do mundo mostrem, mas oriente ele com base na palavra. Você já parou um dia para se sentar e dizer que um dia Jesus vai voltar? Quem é o Senhor Jesus? O que é para ela ser um crente ou ele ser um crente? Qual a importância dele estar indo aos cultos? De levar essa mensagem aos outros, antes que Jesus venha, antes que a apostasia aconteça de uma maneira mais intensa do que já está acontecendo? Nós estamos vendo aí inversões de valores. O que era moral, ética, positivamente falando, e se inverteu. Os cristãos agora são tidos como retrógrado, atrasado, quadrado, imbecis, idiota, que são pessoas desalmadas, que não têm amor, que são preconceituosos, porque em nome de uma cultura ideologicamente humanista, em querer agradar as pessoas e não agradar a Deus, ele escolhe o outro lado. Nenhum cristão verdadeiramente autêntico e que anda na palavra e vive na presença do Senhor Jesus, ele vai deixar de amar um negro, vai deixar de amar um homossexual, pelo simples fato de ser negro ou homossexual. Agora, o que nós vamos combater não é a questão racial ou ideologicamente falando a respeito de uma opção sexual, mas é a questão humana e a questão do pecado, que o nosso Deus nos orientou. E muitas vezes aí, as pessoas querem que a gente aceite o pecado que está nessas pessoas. Isso também leva à questão branco, quando escolhe outras coisas que vão contrário à palavra de Deus. Não é a questão da cor, não é a questão da questão cultural, é a questão da palavra de Deus vivenciada na praticidade dela em sua vida. Glorificado é o nome do Senhor. As pessoas estão ficando cegas espiritualmente falando, moralmente destruída, eticamente pejorativa, e querem que a igreja cristã fique parada, estacionada, calada, amordaçada. Isso não vai acontecer, não. Ainda que muitos de nós venhamos até muito a ser assassinado, morto, perseguido, preso, como foi no tempo anterior, porque isso é profético. Isso vai acontecer. Nós seremos julgados, levados a tribunais, porque nós não vamos aceitar as heresias, as fábulas, e essa filosofia, e essa ideologia, e esse humanismo cego, sem a presença de Deus na sua vida. Agora eu pergunto, onde estão os cristãos que não se pronunciam, que não defendem a sua fé, que foge da política como foge do demônio? Agora eles podem eleger os seus candidatos lá, levar uma ideologia, criar leis e sufocar a igreja. Deus não quer isso não, irmão. Agora é claro que a prioridade é orar, jejuar, consagrar a vida, pregar o evangelho para transformar essas pessoas, libertá-las desse caos espiritual que estão vivendo nesses últimos tempos, para que ele não seja um apóstata, como diz aqui no 2 Tessalonicenses.